Se você não ficar atento a esse detalhe na hora de projetar seus pilares, sinto muito te dizer que você corre o risco de ter flambagem, mas tem um elemento que você pode utilizar para evitar essa situação. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal, sou o engenheiro Pedro Rodrigues e nesse vídeo preciso te alertar sobre o uso correto dos estribos suplementares. Mas antes, vamos fazer um recordar e viver, assim você terá maior compreensão sobre o tema. O estribo suplementar nós usamos com uma maior frequência em pilares, principalmente quando existe a possibilidade de flambagem das barras da armadura. Nesse caso, como estamos focando em pilares, essa barra aqui nós chamamos de armadura longitudinal. Elas podem sofrer flambagem quando temos algum tipo de carga agindo sobre essas barras. Segundo a principal norma sobre concreto armado, NBR 6118, temos a seguinte definição, abre aspas, os estribos poligonais garantem contra a flambagem as barras longitudinais situadas em seus cantos, essas barras coloridas aqui, pessoal, e as por elas abrangidas. Primeira condição, situadas no máximo a distância de 20 o diâmetro do estribo do canto. Se nesse trecho de comprimento, 20 o diâmetro do estribo não houver mais que duas barras, não contando a do canto. Quando houver mais que duas barras, nesse trecho ou barra fora dele, deve haver estribos suplementares. Se você observar aqui, a norma estabelece duas hipóteses. Vamos para um exemplo na prática, assim você fixa melhor o conteúdo. Temos essas três situações. Usando dos conceitos que te ensinei lá no início do vídeo, podemos aplicar o seguinte. Se temos um pilar, o arranjo das barras longitudinais possui esse arranjo. Quando medimos, notamos que essas duas barras estão com uma distância menor que 20 o diâmetro do estribo da barra. Ou seja, isso significa pra gente que temos uma garantia que não teremos a flambagem, o que dispensa o uso do estribo suplementar contra a flambagem, ok? Se liga nesse próximo exemplo, onde temos o arranjo das barras com 7 barras em cada trecho. Porém, quando medimos aqui, temos que essas barras encontram-se em uma distância menor. Lembrando que temos duas barras. Com base na recomendação da norma 6118, temos que travar a terceira barra. Aqui temos que utilizar aquele tal estribo suplementar. Nesse caso, temos um arranjo com maior distanciamento das barras, mas quando medimos para enquadrar no caso de menor 20 do diâmetro do estribo, notamos que temos uma maior distância, o que acaba exigindo a aplicação do estribo suplementar. Tá vendo a diferença dessas três situações, pessoal? Então nós temos que ficar muito atento na hora de projetar e saber qual que é o tamanho do nosso pilar e como que nós vamos fazer a disposição dessas barras. Se você gostou dessa aplicação, já deixe o seu curtir. Assim eu vou entender que você conseguiu absorver o conhecimento até o presente momento. Assista quantas vezes for preciso, mas não saia com dúvidas, ok? A dica macete que eu deixo para você é que a bitola, ou seja, o diâmetro que devemos usar nesse caso do estribo, ele deve ser similar ou igual ao que utilizamos no estribo poligonal. Então fique atento que vamos para uma orientação de detalhamento sugerida pela AutoQI, sendo que o Weberic é o principal programa deles de cálculo estrutural. Vamos interpretar rapidamente o que essa prancha do detalhamento já revela, no qual, batendo os olhos, nós já notamos que a escala utilizada nesse tipo de detalhamento, eles estão utilizando 1:20 nessa região do pilar. No caso, o pilar P1 com a dimensão de 50 por 20 centímetros. Etapa seguinte, olhar a vista H. Temos a escala 1:25, no projeto diz que temos o térreo na cota 80 e na base a cota menos 200. Isso já faz refletir que provavelmente se trata de algum tipo de garagem ou ambiente abaixo do nível. A vista longitudinal mostra que temos 6 barras longitudinais, que são essas maiores aqui, e que essas barras possuem um comprimento de 310 centímetros. Como que eu sei disso? Com base nessa legenda que eu circulei aqui para você, onde diz que são 6 barras com o nome de N4 e a bitola do aço de 10 milímetros. Aqui eles dividiram o arranque com 30 centímetros e o restante no nível inferior. Outro ponto é a vista B. Aqui queremos entender sobre os estribos. Notamos que da base até 230 centímetros temos 20 estribos espaçados a cada 12 centímetros. Depois temos um arranjo diferente com 5 estribos
espaçados a cada 12 centímetros, fechando os 280 centímetros sem o arranque. Chegou o momento que precisamos entender como está o arranjo dos estribos, mas lembra daquela regra da norma menor que 20 o diâmetro do estribo? No caso, o diâmetro nessa situação foi de 5 milímetros. Se for considerado 20 vezes 5, temos 100 milímetros ou 10 centímetros, que seria o espaçamento para verificar se há ou não a necessidade de estribo suplementar. Pelo detalhamento, as barras centrais ultrapassam os 10 centímetros. No caso, requer o estribo suplementar. Não vou entrar em questões sobre leitura de estribos, porque temos uma série completa aqui no canal sobre leitura e interpretação de projetos. Lá falo boa parte desse assunto. Se você chegou até aqui, já inscreva-se no canal para receber conteúdos complementares e visite nosso site estruturasebim.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!